eu posso falar assim. Eu tenho um cacuete de professora, que eu fui a vida inteira, e eu falo muito alto e normalmente as pessoas me ouvem. Bom, além de escritora, ela é tradutora juramentada de espanhol. É a melhor pessoa que mais fala espanhol melhor em Goiás, viu? Bom, a nossa mãe, a avó desses meninos, foi uma figura muito interessante, porque ela nasceu em Goiás em 1910, numa época em que as mulheres poucas conseguiam estudar, trabalhar era quase impossível, o destino da mulher era casar e ter filhos. E a minha mãe estudou em Goiás, no Colégio Santana, que era um colégio de freiras dominicanas. Então ela aprendeu, por exemplo, francês, ela falava francês fluentemente. E eu fui professora de espanhol depois, ela tinha mais de 75 anos quando ela entrou na escola de espanhol. Com 85 anos ela conseguia fazer tradução de espanhol junto comigo. Então ela era uma pessoa muito especial, muito inteligente, e durante toda a vida ela foi escrevendo não só as histórias da nossa família, mas ela escrevia também histórias que aconteciam em Goiás, e ela ia mudando o nome, mas sempre contando coisas que a deixavam extremamente, às vezes, chocada e revoltada com um tipo de educação que existia naquela cidade. Ela viveu sempre à sombra do meu pai, que foi um político, que era um homem muito ativo, muito machista. Então, na minha casa, por exemplo, não se usava cebola, porque meu pai não gostava de cebola. Quando ele morreu, toda a família passou a comer cebola. E a mãe não usava vestido cor-de-rosa, porque meu pai não gostava de cor-de-rosa, tá? Mas ele morreu, ela passou a andar de vestido cor-de-rosa. E ele era uma figura também muito interessante. A minha mãe nunca na vida levantou à noite para pegar uma criança no berço. Nós somos 5 irmãs, 5 mulheres. Ele sempre cuidou de todas nós. Era ele que levantava, era ele, a gente grande já. O meu pai acordava cedo e levava para nós na cama a xícara de leite e o pão, antes de ir para a escola. Então nós tivemos realmente assim, uma família muito especial. E depois que o meu pai morreu, a minha mãe ficou perdida no mundo, porque a vida inteira, foram 50 anos juntos, ela sempre cuidando dele e sempre atendendo a família. E aí o meu marido, que é médico, percebeu que a minha mãe estava começando a ficar muito triste e deu para ela de presente uma máquina de escrever, porque todo mundo lia as coisas que ela escrevia. Cada neto que nascia, ela fazia um poema, sempre assim, escrevia muito bem, os poemas eram muito bonitos. Todos os nossos filhos, todas nós tínhamos os poemas. E aí ele falou para ela: quero que a senhora escreva tudo que a senhora conta. E a gente teve uma grande sorte, que foi ter essa mãe contadora de história, porque toda noite a gente ouvia as histórias dela. Histórias algumas verdadeiras, histórias que ela inventava. Tinha história de fantasma, tinha história de bicho, todo mundo lá em casa sempre gostou muito de bicho, então tinha as histórias dos cachorros que ela teve, que nós tivemos na casa. Ela sempre contava todas essas histórias, e nós crescemos ouvindo histórias. E aí ela começou a escrever assim, sistematicamente. Ela se sentava na máquina e escrevia. E nós então um dia tivemos a ideia de publicar esses escritos dela.
porque ela era ótima em português, ela tinha um vocabulário muito bom, e vocês vão poder ver isso quando tiverem a oportunidade de ler esses livros. E aí nós começamos a publicar esses livros dela. E ela não vendia, ela não admitia vender esses livros. Ela achava que a contribuição dela para o mundo era dar os livros. Então ela oferecia para todas as parentas, para todos os amigos, para os amigos nossos, dos filhos. Eu imagino que você, Raquel, deve ter livro dela, porque a avó do marido da Raquel foi a melhor amiga da minha mãe durante a vida inteira, né? Que era vó Filhinha, né? Vó Filhinha. Então, inclusive, a gente tem assim uma ligação que vem de muito tempo e de muitas gerações. E aí ela conta histórias que aconteceram em Goiás. Ela muda os nomes das pessoas, mas ela conta histórias que aconteceram em Goiás. Então ela tem romances, ela tem um livro muito interessante, que eu até não sei se tem aqui, que ela conta a mudança dela para Goiânia. Ela morava em Goiás, casou-se lá com meu pai e veio para Goiânia. A cidade estava começando a ser construída, então onde hoje é o Grande Hotel da Avenida Goiás, era o lugar que ela morava com meu pai. Eles tinham um quartinho que dava para a Rua 3, que hoje é a Rua 3, mas naquele tempo era mato. E à noite meu pai puxava uma madeira, encostava na porta e era onde eles dormiam. E eles já tinham nessa época a minha irmã mais velha. À noite o meu pai saía e caçava tatu, onde hoje é a Avenida Goiás, para comer carne, porque não tinha. E eles faziam então comida na porta do Grande Hotel e dividiam essa carne de tatu com os pedreiros que estavam construindo a Praça Cívica, o Palácio, o Tribunal, aquilo que existia ali na Praça Cívica. Aí foram construídas as primeiras casas em Goiânia, onde hoje é a Assembleia. Era um charco, como se fosse um brejo. Era um brejo. E foram construídas umas casas na Rua 16. E uma dessas casas, então, foi entregue para minha mãe e meu pai. E um dia, de manhã cedo, minha mãe abre a porta da cozinha, desce, quando ela desce, ela pisa numa coisa macia, ela assustou, voltou, era um jacaré que vivia nesse brejo e estava dormindo encostado na porta da cozinha, provavelmente atrás de, não sei, comida, alguma coisa assim. E aí, evidentemente que foi aquela gritaria, aquele escândalo e tal. Então, assim, são essas as histórias que tem nos livros dela. E como ela não vendia esses livros, ela sempre dizia que ela tinha vontade de que as pessoas mais novas lessem as histórias que ela contava. Tanto as histórias que retratavam uma sociedade complicada como era na cidade de Goiás, como as histórias que ela contava da vida dela, da vida da nossa família e da construção de Goiânia. Ela considerava Goiânia a sexta filha dela, porque realmente ela viu essa cidade nascer e crescer. Então, o Giovanni, meu sobrinho, guardou, quando a minha mãe morreu há 11 anos atrás, ele guardou esses livros e um dia ele me ligou e falou: tia, vamos fazer o que minha avó queria, vamos doar esses livros. Eu liguei para a professora Raquel imediatamente, falei: Raquel, os livros da minha mãe. Ela falou: aceito com o maior prazer, vamos entregar esses livros para os estudantes de Goiânia. E é isso que a gente está fazendo aqui hoje, entregando para vocês o trabalho da vida inteira de uma grande escritora, de uma grande pessoa, de uma grande mãe. Tá? Obrigada.
guardou esses livros. Bom, acho que a gente está tendo... A minha voz é do meu tamanho, desse tamanho. Então, diferente da Mara, eu não sou tradutora, eu não sou intérprete. Eu tenho que usar o alto-falante, o microfone, só ninguém me ouve. Acho que a gente está tendo uma manhã muito rica, muito rica. Da história de Goiás, da história de Brasília, dos pioneiros da cultura, do desbravamento de muita coisa. Eu tenho certeza que a leitura dos livros da Dona Armênia, que o acompanhamento do CD do Paulo Bertrand vão abrir novas frentes, novos desafios, e os professores daqui, diretora, vão ter muito material para trabalhar, né? A partir dessa manhã, muitas discussões. Quem já imaginava Goiânia com Jacaré na porta e Tatu na Avenida Goiás? Existiu. Dona Armênia viveu, graças a Deus contou, e está aí para vocês lerem e conhecerem hoje. Eu peço desculpas mais uma vez, Genivaldo, eu tomei o seu papel aqui. Como é que é o final do cerimonial? O que está previsto para amanhã aqui agora? Tá. Ótimo. Parece que tem um agradecimento da diretora, um agradecimento de um aluno, mas já que eu baguncei tudo, mexi no cerimonial todo, quebrei todos os protocolos, eu queria perguntar para o professor Marcos das Neves e para o professor Marcelo, que são, o Marcos das Neves é o superintendente executivo de educação, o professor Marcelo, vocês conhecem, é o subsecretário metropolitano, portanto, os dois são responsáveis pelas escolas, tanto quanto eu.